Olá, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje vamos aprender o que é campesinato. Campesinato. Você deve estar achando estranho a pronúncia dessa palavra e não conhece o seu real significado. Pois eu te explico. Campesinato é o conjunto de famílias camponesas existente em um determinado território que se dedicam às atividades agrícolas. O campesinato é uma forma de agricultura familiar e também uma expressão do modo de vida no campo. Outro termo usado é camponesas, porém você deve estar pensando: Paulo, todos nós sabemos o que significa camponesas. Pois bem, eu te falo o real significado da palavra. Camponesas são aquelas famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos e suas necessidades imediatas de consumo. A terra é a principal fonte de recursos naturais para essas famílias. A tradição do campesinato é passada de geração em geração, mas isso é condicionado por possibilidades e restrições das realidades locais, regionais e nacionais, que finam por definir a sua forma de existência, e também nessa condição concreta constitui o campesinato. De acordo com a história, os países mudam seus modos de produzir, e com essa evolução muda também as formas de existência dos camponeses que habitam esses campesinatos. O trabalho na terra e a produção de alimentos são relações principais que identificam os diferentes tipos de campesinato em qualquer parte do mundo. Embora hajam essas semelhanças, o campesinato tem suas características distintas na maioria das regiões do mundo. A diversidade cultural e econômica é uma das principais riquezas do campesinato. É interessante falar que essas diferenças e semelhanças estão representadas em diversos conceitos adotados para se referir ao campesinato, como pequeno agricultor, lavrador, agricultor familiar, pequeno produtor, agricultor familiar camponês, ou então produtor de família, entre outros conceitos. E essas diferenças, elas refletem as múltiplas relações sociais em que os camponeses estão envolvidos. Por exemplo, na dimensão econômica, há situações em que distintas relações ocorrem ao mesmo tempo. E eu vou dar 2 exemplos para vocês perceberem como ocorrem essas relações e como elas se complementam. O primeiro exemplo que eu trago é o camponês que precisa desenvolver o trabalho familiar em sua terra e também trabalhar como assalariado para completar sua renda. Mas por que isso acontece? Porque a terra ela não produziu o suficiente para suprir a necessidade da família e nem a questão do capital. Esses são os casos dos nordestinos que vão a São Paulo prestar essa mão de obra. Um outro exemplo é o camponês precisar contratar o trabalho assalariado em períodos como o de safra, em que a mão de obra da família não é o suficiente. Então isso requer essa contratação de serviço de terceiros. Algumas características que são comuns entre os camponeses que compõem o campesinato destaca-se a questão da organização do trabalho e da produção ou familiar ou comunitária, as formas de uso da terra para produzir alimentos, a organização, se funciona em forma de cooperativas, no qual fornece vários tipos de trabalho, a produção em pequena escala e também a criação de tecnologias apropriadas para essa relação com o espaço natural, a participação intensiva nos mercados locais, ou também a produção para o autoconsumo. Também existe a subordinação aos processos produtivos que são determinados pela agroindústria e também como as expressivas participações que tem na produção para exportação. O campesinato ele está entre os tipos de organizações mais antigos da história da humanidade. Ele foi o responsável tanto da construção de sociedades quanto das transformações políticas dessas sociedades modernas. A luta pela terra
E pelo território são outras relações de semelhança entre os diferentes tipos de campesinato. Por isso, os diferentes campesinatos se explicariam agora, pelos diferentes trajetos evolutivos que teve ao longo da história. E também tem que se falar que as desigualdades produzidas com o desenvolvimento capitalista e a ressocialização gerada na luta camponesa pela terra são situações que expressam a complexidade das semelhanças e diferenças do campesinato. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, e agradeço desde já a atenção de todos. E lembrando, se você puder compartilhar esse vídeo para mais pessoas, eu ficarei grato. Então até o próximo vídeo. Tchau!